Olá, sou Sara Toledo, mestranda pelo programa Santiago Dantas. Converso com Bárbara Mota, acabou de defender o mestrado e agora doutoranda pelo programa Santiago Dantas também. A Bárbara, ela fez graduação em Relações Internacionais na Universidade Federal Fluminense, migrou do Rio de Janeiro para São Paulo especialmente para estudar aqui no programa Santiago Dantas, fez o mestrado e agora começando o doutorado. Tudo bem, Bárbara? Tudo bem, Sara. Bárbara, a gente pode começar falando do seu tema. O que você estudou no mestrado? Então, na verdade, assim, o meu mestrado inicialmente surgiu de um incômodo pessoal em relação à política externa dos Estados Unidos, principalmente em relação ao Afeganistão, em relação ao Iraque, em relação à sua atuação pós 11 de setembro. E o que eu estudei no mestrado foi uma perspectiva, na verdade, empírico-teórica, ou seja, uma avaliação da política externa dos Estados Unidos na intervenção do Iraque, mas sobre a perspectiva da teoria de securitização, que é uma teoria muito específica do campo das relações internacionais. Uhum. Ok, Bárbara, falando já então da sua dissertação, já que você estudou essa questão da securitização, você poderia explicar o que é securitização? Bom, a teoria de securitização da Escola de Copenhague, ela na verdade pretende expandir o campo da segurança, ou expandir a consideração do campo da segurança para além de um debate tradicional, ou seja, para além das relações interestatais e do campo militar, sem, entretanto, se expandir em demasia. Então, ela não desconsidera essas variáveis, né? Mas, ao mesmo tempo, ela expande para novos setores e para novos atores. A ideia da teoria de securitização, bem resumidamente, ao fixar a questão da segurança como um ato de fala ou fixar a segurança como um ato discursivo, ela conseguir expandir essa consideração, como eu já falei, para novos atores e para novos setores, sem se tornar muito abrangente, né? Então, eu acho que uma das grandes contribuições da teoria de securitização é justamente isso, é trazer essa variável discursiva, considerar essa variável discursiva como capaz, né, o discurso como uma ferramenta, como um mecanismo capaz de trazer para o campo da segurança uma questão. Então, acho que além dessa grande contribuição que é trazer a avaliação discursiva para o debate de segurança, a gente pode identificar alguns limites nessa abordagem teórica. Principalmente quando a gente aplica essa abordagem em casos empíricos. Um dos limites que a gente pode identificar nessa teoria de securitização é justamente o que eu abordei na minha pesquisa como uma avaliação conservadora da relação entre política e segurança. A partir do momento que a teoria de securitização avalia que a securitização culmina necessariamente na adoção de medidas emergenciais e medidas de exceção, ao meu ver, ela acaba tendo uma avaliação muito conservadora dessa relação entre esses dois âmbitos. Um outro limite da teoria de securitização, um limite mais específico, é que, apesar dessa contribuição, ela acaba não teorizando, não aprofundando a problematização de algumas das suas próprias variáveis, como a variável da audiência, a variável do agente securitizador. Essa falta de problematização também está ligada com uma falta de contextualização, né, que foi também um limite que eu tentei, de certa forma, suprir na pesquisa, ou seja, sempre que eu apresentava os agentes securitizadores e as audiências, eu sempre tentava contextualizar o caldo de cultura em que eles estavam investidos, assim, qual era o contexto que essa securitização estava acontecendo. Uhum. E pensar os Estados Unidos, a intervenção no Iraque e o conceito de securitização, você vê alguma relação nisso? Identificou? Total relação. Eu acho que assim, o caso específico da intervenção dos Estados Unidos no Iraque é um caso bem emblemático, porque a questão do Iraque não necessariamente era uma questão de segurança para os Estados Unidos pós 11 de setembro, no sentido de que não havia de fato uma relação do Saddam com a Al-Qaeda, não havia de fato uma relação do Iraque com os ataques terroristas. Os Estados Unidos se aproveitaram dessa construção discursiva, dessa construção intelectual
para trazer, para colocar o Iraque como uma questão de segurança, ou seja, para falar em termos mais técnicos, para securitizar a questão iraquiana. Então, eu acho que a relação, principalmente no caso iraquiano, ela é bem visível e ela é bem emblemática. Ou seja, será que esse conceito de securitização acaba legitimando as ações intervencionistas, no caso dos Estados Unidos, mas de outros países? É um conceito que, às vezes, até pela sua própria ambiguidade, acaba gerando uma brecha para essas intervenções? Na verdade, eu acho que é uma das grandes preocupações, ou o analista que se debruça sobre a teoria de securitização tem que ficar muito atento, que talvez a teoria de securitização, ou securitizar, tratar uma questão como sendo do campo da segurança, tem o objetivo de trazer um verniz de legitimidade, um verniz de legalidade para uma questão que não necessariamente é uma questão de segurança. Sim. E pensar hoje o Iraque, os Estados Unidos, ele tem uma postura em relação ao Iraque, só que o Iraque ainda continua com diversos problemas. Então essa questão é extremamente atual. Qual que é a leitura que você faz da atualidade do caso, da questão da securitização em relação ao Iraque, não só dos Estados Unidos em relação ao Iraque, mas de um modo geral do mundo ocidental? O caso iraquiano hoje é realmente um caso muito complicado, porque foram anos de sanções draconianas, foi uma intervenção dos Estados Unidos no Iraque muito extensa, né? Então o caso iraquiano hoje é um caso de difícil reversão, não posso dizer impossível, porque eu de fato acredito na reversão desse caso, mas é um Estado que, se a gente ainda pode dizer, né, que existe uma unidade no Iraque, não pensando de forma ingênua em relação ao Saddam Hussein, mas quando Saddam Hussein estava no poder, existia de certa forma uma unidade no Iraque. Hoje essa unidade ela é muito complicada. O país hoje passa por uma instabilidade política, passa por uma situação social, uma situação econômica muito precária. Então, é uma região que deve ser olhada com atenção. Se antes o Iraque não tinha nenhuma relação com a Al-Qaeda e com os ataques terroristas do 11 de setembro, hoje a situação precária, a situação de instabilidade no Iraque é tão grande que essa brecha, esse espaço, ele de certa forma foi construído. Então, se antes o Iraque não tinha essa relação, a intervenção dos Estados Unidos, ao meu ver, ela gerou uma situação tão conturbada no país que, de certa forma, acabou abrindo espaço para que esses grupos terroristas, então, entrassem no jogo político, enfim, acabassem influenciando a situação no país. O feitiço se voltou contra o feiticeiro? A gente pode dizer que sim. Bom, e agora a gente pode falar do seu doutorado. A partir de todas essas constatações, isso estimulou você a seguir com o projeto de doutorado? O que você está estudando já agora no doutorado e quais as questões que você pretende responder? Na verdade, meu doutorado é uma expansão e um aprofundamento do que eu estudei no mestrado, né? Eu continuo com a mesma perspectiva teórica, porque eu acho que algumas questões dessa mesma perspectiva não estão resolvidas nem para mim, nem para outros analistas de relações internacionais. Então, acho que a ideia no doutorado é continuar trabalhando essa perspectiva teórica, tentar responder algumas questões como se a teoria de securitização ela é sustentável do ponto de vista sociológico, se ao a gente acrescentar novas variáveis à teoria de securitização para que ela tenha uma capacidade explicativa melhor, a gente continua falando de teoria de securitização ou a gente sai desse campo. Enfim, essas são algumas questões que eu quero responder e eu acho que a gente só consegue avaliar de fato a capacidade explicativa de uma teoria quando a gente aplica ela em casos empíricos. Então, o objetivo do doutorado é trabalhar o primeiro mandato do governo Obama, mas em relação ao Iraque, enfim, a continuidade da intervenção, ao Afeganistão também, que é uma intervenção que se prolonga durante o primeiro mandato do governo Obama, e trabalhar a intervenção na Líbia, que é uma intervenção que começa, se desenvolve e termina durante o primeiro mandato. Bárbara, para finalizar, pensando esse tema da securitização, e a gente sabe que quando a gente vai estudando, a gente vai percebendo diversas questões que são importantes, mas que a gente não consegue dar conta, qual é a dica que você daria para alguém que, de repente, está tentando estudar esse tema e encaixar algum tema dentro do tema de securitização? Você teria alguma dica? Olha, durante o mestrado, a gente acaba abandonando algumas outras variáveis, algumas outras ideias,
porque a gente tem um tempo muito limitado, enfim, a gente precisa produzir um trabalho que seja conciso, que seja, enfim, que tenha uma contribuição. Mas eu, se tivesse mais tempo e se pudesse continuar, enfim, se fosse continuar com o mesmo tema, eu gostaria muito de estudar o papel da mídia na securitização do Iraque. Quando eu falo mídia, eu falo da mídia interna dos Estados Unidos, porque houve uma construção do convencimento interno muito forte nos Estados Unidos. Então, o papel da mídia eu acho que seria uma coisa muito interessante. E eu acho que um outro fator interessante, uma outra variável interessante para se estudar no caso da securitização do Iraque é o papel dos neoconservadores nessa construção de um convencimento interno, que eu acho que foi um grupo que ganhou espaço na cena política norte-americana na época, e foi um grupo, e a atuação política desse grupo, ao meu ver, foi decisiva para que os Estados Unidos, para que houvesse um convencimento, pelo menos majoritário na opinião pública dos Estados Unidos, de que era de fato necessária a intervenção no Iraque. Legal. E é isso aí, fica a dica.